Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Débora Santos, eu sou analista corporal. Se você ainda não sabe o que é isso, tem um vídeo nesse canal, o primeiro, que explica o que é análise corporal, como é que é meu trabalho. Mas se você já sabe o que é análise corporal, você sabe que a gente lida com questões emocionais, com questões internas de conflito comigo, conflito com o outro, como que eu me comporto diante de decisões que eu preciso tomar, escolhas que eu preciso fazer, como que o ambiente à minha volta influencia tudo isso. Influencia, inclusive, se as minhas escolhas e decisões vão ser acertadas para mim, para a minha vida, para o meu caminhar na vida, ou se essas decisões e escolhas vão ser feitas baseados no que os outros esperam de mim e como que isso pode impactar também na minha situação emocional. Enfim, hoje nós vamos falar de um tema que é meio polêmico no sentido de que tem opiniões divididas. Quando você ouve a palavra perfeccionista, o que vem à sua cabeça? Bom, algumas pessoas enxergam como um ponto forte, uma qualidade. Alguém perfeccionista é alguém preocupado com a excelência que faz tudo sempre muito bem feito. É assim que você pensa também? Então, eu vou te pedir licença para te apresentar um outro ponto de vista e eu gostaria que você analisasse sem preconceito, apesar de você já ter esse conceito do que é perfeccionismo, eu respeito, mas eu queria te mostrar um outro ponto de vista. A pessoa perfeccionista é mesmo alguém preocupado com a excelência? Sim, é alguém que deseja alcançar a perfeição. Qual é o problema disso? O problema é que não existe perfeição. E o que acontece é que o perfeccionista, ele quer porque quer o 100% da excelência. E talvez ele esteja lá na marca do 90, 95% da excelência em algo. E ele nunca vai olhar para os 95% de excelência dele. Ele vai ficar com os olhos naquele 5% que faltou. Isso vai roubar dele a alegria de ter chegado tão próximo da perfeição e vai trazer aquele sentimento de incompetência por não ter alcançado aquele 100%. Aí você me diz assim: ah, mas tem coisa que dá para alcançar o 100%. Por exemplo, uma prova. Tem alunos que tiram 100% de aprovação, ou pessoas que passam em concurso público que acertaram todas as questões. É, sim, tem. Mas na grande maioria das áreas da vida, você, mesmo que se esforce muito, mesmo que tenha muita capacidade, mesmo que tenha muito talento, você não vai alcançar o 100%. A excelência, muitas vezes, a maioria das vezes, vai ser algo que é muito bom, é muito próximo lá do 100%, mas não é 100%. E a questão é que a pessoa perfeccionista, ela não vai olhar para o tanto que ela caminhou, para o tanto que ela progrediu, para o tanto que ela andou. E talvez nem sente para recalcular, para ver o que ficou faltando, qual foi a falha e melhorar aquele processo. Ela já se intitula uma fracassada, alguém que não consegue, que não alcançou 100%, e isso com certeza vai afetar o resto da vida, as outras áreas da vida dela. Então, por definição, o perfeccionismo é buscar a excelência, o 100%, porém, o resultado do perfeccionismo não é alguém que está sempre caminhando para frente, se melhorando. É alguém que está sempre olhando para o que falta, se desvalorizando, se considerando incapaz, insuficiente, que não é bom o bastante. Isso vem
desde a infância. Como assim? O perfeccionismo é uma dor da infância. Quando você tinha lá entre 3 e 4 anos e meio, você estava vivendo uma fase que o seu sistema nervoso estava mielinizando uma parte da sua medula que te deu controle e sensação dos esfínteres. Esfíncter tanto de urina como de fezes, e que te deu o poder de controlar esses esfíncteres. Então, foi naquela fase que você conseguiu perceber: opa, tá vindo xixi, e conseguir segurar a tempo de chegar no banheiro para só então liberar voluntariamente. Tipo, você não foi pego de surpresa, você não sujou a fralda, você escolheu o momento de liberar. Esse controle você ganhou nessa fase. Porém, a gente vive num mundo que as pessoas, os adultos decidem quando é o momento de desfraldar a criança e nem sempre no momento da criança. Então, antes de você ter esse controle, pode ser que você tenha sentido algumas vezes que você decepcionou os adultos ao seu redor. Porque você fez xixi, você fez cocô, alguém te chamou a atenção, te perguntou por quê, né? Botou cobrança em cima de você. Por que que você não pediu para ir ao banheiro? Por que que você fez na roupa? Olha isso, tá fedendo, tá sujo, acabei de te dar banho. Então, assim, todas aquelas cobranças, toda aquela sensação de que eu decepcionei fez você se sentir humilhada. E isso fez com que você quisesse muito fazer certo da próxima vez, porque a criança, ela não interpreta: esse adulto não está sabendo lidar com a minha incapacidade e está sendo grosseiro comigo. A criança interpreta assim: os adultos sempre têm razão, eu estou errada. A culpa é minha. Eu fiz errado, eu cometi um erro. E aí a criança não quer passar por aquela situação de novo, ela, por amor, não quer decepcionar de novo. E nessa época, a medula está sendo mielinizada. Então, o que isso significa? A bainha de mielina que está formando ali está meio que tatuando, né? Tá gravando aquele modo de funcionar na mente da pessoa. Então, essa sensação de que eu não posso decepcionar ninguém, eu preciso atender às expectativas que os outros têm sobre mim, porque senão vou ser humilhada, porque senão a pessoa vai ficar decepcionada comigo, e isso é uma dor muito grande para mim, eu não consigo lidar com a decepção do outro e nem com o sentimento de humilhação. Então eu preciso fazer tudo certinho. Qual que é o jeito de fazer tudo certinho? É planejar muito bem, é conferir 1 milhão de vezes para ter certeza de que não tem erro. Isso, porque se alguém chegar e apontar para você um ponto de melhoria, você vai sentir como: "Ih, fiz merda". E isso vai fazer você sentir que você tem culpa por aquilo que deu errado, que é um problema que é seu e que você precisa corrigir, e você vai sentir que decepcionou as pessoas, tipo: "Ah, isso aqui não deu certo, e aí o meu chefe me chamou a atenção, meu supervisor, ou algo que eu fiz errado na escola e o meu professor me apontou". Então, você sempre vai puxar para você uma culpa pesada por algo que não saiu certo. Então, esse é um dos motivos de você querer fazer tudo certinho, de você ser perfeccionista. Outra razão vem um pouquinho mais tarde na infância também, quando a criança percebe que todo mundo tem par. Então, depois dos 4 anos, a criança nota que, os animaizinhos têm par. Os adultos também com- formam pares. E a cabeça da criança é: e meu par, quem é? Pois bem, para uma criança de 4, 5 anos, quem que é o par perfeito?
Se você pensou o progenitor do sexo oposto, você acertou. É assim, os menininhos pensam, bom, eu vejo que os casais por aí, os pares, a grande maioria, pelo menos, são feitos de uma pessoa do sexo masculino com uma pessoa do sexo feminino. A criança enxerga isso na sociedade, né? Como um todo, normalmente é assim. Então ela entende que o menininho entende que a mamãe é o par perfeito, é o modelo de feminilidade, é aquilo ali que é uma mulher na cabeça dele. Então, é o par ideal para ele. Até porque é o par que ele ama e que ama ele também. E normalmente a gente fala para a criança, né? Ai, você é o amor da minha vida, eu amo você, enfim. Aí a menina também projeta isso no pai. Por quê? A menina normalmente, ai, a princesa do papai, o amor do papai, enfim. A criança busca no adulto, no progenitor do sexo oposto, um par para ela. Só que você sabe que criança é especialista em entender coisas que ninguém explicou, não é verdade? Então a criança vai perceber: opa, peraí, não, esse par que eu quero para mim já tem um par, tô sobrando. Mas na cabecinha daquela menina de 5 anos, ela tá sobrando, não é porque o pai dela já tinha um par antes dela nascer. É porque ela não é boa o bastante para competir com a mãe. A mãe é melhor que ela, ou seja, a outra ponta, vamos dizer que desse triângulo, a outra ponta é mais forte do que eu, é melhor do que eu. Eu não sou boa o bastante para competir com ela. Não, gente, eu não estou dizendo que criança de 5 anos tem interesse sexual no pai, pelo amor de Deus, ou na mãe, né? Não é isso. Mas na cabecinha infantil dela, ela não tem um par porque ela não é boa o bastante. E daí é que começa, na época também que está mielinizando o finalzinho da medula, lá no final da coluna, em que coincide com o tempo em que a criança está recebendo uma enxurrada de hormônios, porque é uma fase onde ela começa a reconhecer os órgãos sexuais, ela consegue entender já que aqui, aquela parte do corpo ali íntima é diferente de todas as outras. Que se ela toca na parte íntima, a sensação é diferente de tocar no cotovelo, no nariz ou em outra parte, entende? Então, assim, ela tá com o corpinho dela, com uma dosezinha de sexualidade começando ali, óbvio que não sexualidade no sentido da criança pensar em sexo ou entender o que é sexo ou desejar, não é isso. A questão é, a criança tá com o corpinho cheio de hormônios, ela tá percebendo a sexualidade e ela entendeu que todo mundo tem par. Ela não tem porque ela não é boa o bastante. É daí que surge na cabeça da criança uma necessidade de ser perfeita, de ser a melhor opção. Por quê? Para ser escolhida da próxima vez que ela estiver nesse tipo de disputa, né, pela atenção de alguém. Isso não se limita a relacionamento. Essa mulher ou esse homem, quando adulto, ele vai sentir uma dor também de, assim, de se sentir, não se sentir bom o bastante ou boa o bastante, ou se não for escolhido, num caso, por exemplo, em que o chefe vai escolher alguém para receber uma promoção, aí escolheu a outra pessoa e não eu, ou em qualquer situação, por exemplo, até em situações não só profissionais ou de escolaridade e de relacionamento, é na vida. Tudo, em todas as situações, todos os ambientes que essa pessoa tiver, mesmo na vida adulta, que ela não se sentir a melhor opção,
que ela não for a escolhida, essa pessoa vai sentir essa dor de novo, de não ser boa o bastante, de em comparação com o outro, eu perdi, eu fui trocada. Então, essa sensação vai também estimular o perfeccionismo. Por quê? Porque 99% não basta, justamente porque, para mim, um segundo lugar no pódio não serve, eu quero o primeiro. Para ser o primeiro, eu tenho que ser melhor que todo mundo. Para ser melhor que todo mundo, eu tenho que garantir que seja bem feito. Como é que isso atrapalha a sua vida? Seja porque você não quer decepcionar, você não quer a humilhação de ser cobrado, chamado a atenção, seja porque você quer ser a melhor opção, quer se destacar, quer aparecer como o primeiro lugar, como o melhor naquilo, de qualquer maneira, você vai tentar controlar tudo com as suas mãos. Você mesmo fazer, você cuidar. Sabe aquele ditado? Se quer que uma coisa seja bem feita, faça você mesmo? É esse o lema do perfeccionista. Como é que isso atrapalha a sua vida? Primeiro, você vai ser sempre uma pessoa exausta. Porque não tem como, gente, não tem como você cuidar de tudo, de todos os detalhes. Você vai estar sempre fazendo muita coisa, revisando e refazendo, porque no seu padrão altíssimo, não ficou bom bastante. Segundo, você não vai confiar de delegar tarefas, o que vai fazer com que você acumule pequenas tarefas mecânicas que vão te deixar extremamente sobrecarregada e ocupada a ponto de você não ter tempo e cabeça para pensar estrategicamente, para cuidar de assuntos mais profundos. Você vai estar ocupada com a execução das tarefas. Outra coisa, cada vez que tiver uma intercorrência, e vai ter, porque seja isso no trabalho, no funcionamento da sua casa, onde for, em qualquer situação qualquer tarefa que você esteja executando, vai ter intercorrência, gente, porque imprevistos acontecem e o nome já diz, é imprevisto. Tem coisas que a gente consegue prever e consegue meio que planejar como combater aquilo, mas tem coisas que são totalmente fora da nossa previsão, e aí acontece alguma coisa totalmente fora do seu controle, e isso vai te irritar tanto que talvez vá comprometer o seu desempenho no resto da tarefa, porque você vai se sentir tipo, não está no meu controle. Tive aquele imprevisto, aquela intercorrência, e agora? Eu não consigo controlar tudo. Aí volta todo aquele sentimento: eu não sou boa o bastante, eu decepcionei, eu não vou cumprir prazo, então eu vou decepcionar, ou então eu vou trabalhar dia e noite para cumprir o prazo, enfim, vai atrapalhar você com certeza esse detalhe. E vai acabar permitindo com que você deixe a medição, vamos dizer assim, do seu valor na mão dos outros. Você vai estar sempre preocupado assim: ah, eu atendi a expectativa do outro, ou o outro me avaliou como sendo bom o bastante ou não. Tipo, na percepção de quem que você não é bom o bastante ou boa o bastante. Na sua, sim, mas a sua visão está sendo avaliada por quem? Você está dando para quem o poder de dizer o que é ser bom o bastante? E como é que você resolve isso? Vamos lá.